depois de 23 anos sendo perseguida pela coordenadora. O desabafo final da professora Sônia é de arrepiar. Antes de começar, seja bem-vindos ao canal dedicado à vida de quem se doa a ensinar. E me diz de que cidade você está me ouvindo? Escreve aqui nos comentários. Gosto de ver de onde vêm as pessoas que estão acompanhando esse canal. E agora a pergunta que realmente importa. Você já foi perseguido no trabalho? Já teve alguém que, sem motivo aparente, decidiu transformar sua vida num inferno? Que te vigiava, te criticava, te sabotava, por anos? Se você já passou por isso, você vai entender cada palavra dessa história, porque hoje eu vou contar sobre a professora Sônia. 23 anos sendo perseguida pela mesma coordenadora, na mesma escola, sem poder sair, sem poder reagir, apenas sobrevivendo, até o dia em que ela não aguentou mais. Se esse vídeo tocar seu coração, compartilhe esse vídeo com 5 professores, porque perseguição no ambiente escolar é real, é silenciosa, e está destruindo carreiras todos os dias. Então fica comigo até o final, porque essa história vai te revoltar, mas também vai te fazer entender que você não está sozinho. Respira fundo, e vamos lá. Foi numa sexta-feira, no final de outubro, quando a professora Sônia entrou na sala dos professores e fez algo que nunca tinha feito em 23 anos de carreira. Ela bateu a porta. Forte. O som ecoou pelo corredor. Todas as conversas pararam. Todos os olhares se viraram. Sônia estava no meio da sala, tremendo. Não de medo, de raiva. Uma raiva acumulada de 2 décadas. Uma raiva que tinha sido engolida, sufocada, guardada, mas que agora explodia. Eu preciso falar, ela disse, a voz saindo rouca, mas firme. Eu preciso falar e vocês vão me ouvir, porque eu fiquei quieta tempo demais. A coordenadora Marlene estava sentada na cadeira no canto, com aquele olhar que Sônia conhecia tão bem. Aquele olhar de superioridade, de desdém. Aquele olhar que dizia, você não é nada. Mas pela primeira vez em 23 anos, Sônia não desviou os olhos. 23 anos! Ela começou. 23 anos eu trabalho nessa escola. E 23 anos eu sou perseguida. Por você, Marlene. Por você. O silêncio na sala ficou pesado. Ninguém se mexeu. Eu sei que todo mundo aqui sabe. Vocês viram. Vocês ouviram. Mas ninguém nunca falou nada. Porque é mais fácil fingir que não está acontecendo, né? Mais fácil ficar quieto enquanto uma colega de trabalho é humilhada todos os dias. Sônia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Não agora. Mas hoje eu vou falar. Hoje eu vou contar tudo. E vocês vão ouvir até o final. E foi exatamente o que ela fez. Professora Sônia tinha entrado naquela escola em 2001. Tinha 26 anos, acabava de passar num concurso e estava radiante. Era seu primeiro emprego como efetiva. Era a realização de um sonho. Marlene já era coordenadora há 5 anos. Tinha 40 e poucos anos, era rígida, controladora, mas Sônia achou que conseguiria lidar. Afinal, ela era dedicada, competente, pontual. Não tinha motivo para conflito. As primeiras semanas foram tranquilas. Sônia dava suas aulas, corrigia provas, participava das reuniões. Normal. Até o dia da reunião de planejamento. Sônia tinha preparado uma proposta de projeto interdisciplinar. Algo simples. Trabalhar literatura e história juntas através de uma feira cultural. Os alunos adorariam. Ela tinha certeza. Quando apresentou a ideia, esperava feedback. Talvez algumas sugestões, mas o que veio foi outra coisa. Interessante, Marlene disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas não vai funcionar. Por quê? Sônia perguntou, genuinamente curiosa. Porque você não tem experiência suficiente para conduzir um projeto desse porte. Sônia piscou, sem entender. Mas eu posso pedir ajuda aos colegas mais antigos? Não. A resposta é não. Próximo assunto. E foi assim. Simples, direto, humilhante. Sônia tentou não levar para o lado pessoal. Talvez Marlene estivesse tendo um dia ruim. Talvez realmente achasse que o projeto era complexo demais. Mas na semana seguinte, quando outro professor propôs exatamente a mesma ideia, Marlene aprovou na hora. Que projeto maravilhoso, Rodrigo! Exatamente o que a escola precisa. Foi ali que Sônia entendeu. Não era sobre o projeto. Era sobre ela. Nos meses seguintes, Sônia começou a perceber um padrão. Toda vez que ela sugeria algo, Marlene rejeitava. Toda vez que ela fazia algo bem, Marlene ignorava. Toda vez que ela cometia o menor erro,
Marlene ampliava. Sônia, você esqueceu de assinar o diário na terça-feira. Desculpa, Marlene, Isso é falta de profissionalismo. Vou ter que fazer um relatório. Enquanto isso, outros professores esqueciam de assinar o diário toda semana e nada acontecia. Sônia começou a ser vigiada. Marlene aparecia na porta da sala dela sem avisar. Ficava observando, anotando, sempre com aquela expressão crítica. Por que você usa esse método para ensinar verbos? Porque os alunos entendem melhor quando... Não é o método que eu aprovei, mude. Mas está funcionando. Eu disse para mudar. E Sônia mudava, porque não tinha escolha. As reuniões pedagógicas viraram pesadelo. Marlene sempre encontrava um jeito de criticá-la na frente de todos. A turma da professora Sônia teve o pior desempenho na prova de português. Marlene, mas a minha turma é a que tem mais alunos com dificuldade de aprendizagem. Estou falando de resultados, não de desculpas. Os outros professores olhavam para baixo, ninguém defendia, ninguém falava nada, e Sônia aprendia a engolir a humilhação. De novo, e de novo, e de novo. 5 anos se passaram, depois 10, depois 15. Sônia se tornou uma das professoras mais antigas da escola, mas Marlene continuava coordenadora, e a perseguição continuava. Na verdade, piorava. Marlene começou a interferir diretamente nas aulas de Sônia. Você não pode levar os alunos para a biblioteca hoje. Mas eu agendei há 2 semanas. Eu dei a biblioteca para outra turma. Improvise. Marlene começou a redistribuir as turmas de Sônia sem avisar. A partir de segunda, você vai dar aula para o 6º ano. Mas eu sempre trabalhei com o 9º ano decisão tomada. E sempre, as turmas que Sônia recebia eram as mais difíceis, as que ninguém queria, as que tinham mais problemas de disciplina, mais alunos repetentes, mais casos sociais complexos. Por que eu sempre fico com as turmas problema? Sônia perguntou uma vez. Marlene sorriu. Aquele sorriso falso. Porque você é boa nisso. Mas não era elogio, era punição. Sônia trabalhava o dobro dos outros professores, preparava aulas mais elaboradas, ficava depois do horário, dava reforço de graça. Tudo para provar que era competente, que merecia respeito. Mas nada nunca era suficiente. Sônia, os pais do Marcos reclamaram de você. Reclamaram de quê? Que você é muito exigente. Eu só cobro que ele faça a lição. Você precisa ser mais flexível. Na semana seguinte. Sônia, os pais da Ana reclamaram de você. Agora por quê? Que você não cobra o suficiente. Sônia não conseguia ganhar. Nunca. No 18º ano, Sônia tentou pedir transferência. Ela não aguentava mais. A ansiedade tinha virado depressão. Ela tomava remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para aguentar o dia. Eu quero pedir transferência para outra escola, ela disse para a diretora. A diretora suspirou. Sônia, você sabe que transferência não é fácil. Tem que ter vaga disponível, tem que... Eu espero o tempo que for necessário. Posso perguntar por quê? Sônia hesitou. Será que valia a pena falar? Será que alguém acreditaria? Problemas pessoais. Tem certeza? Você é uma ótima professora. Seria uma perda parar da escola. Tenho certeza. O pedido foi negado. Não tinha vaga. Sônia esperou 1 ano. Pediu de novo. Negado. Esperou mais 1 ano. Negado. Até que ela entendeu. Marlene estava bloqueando. A coordenadora Marlene disse que você é indispensável aqui. A diretora explicou na 3ª tentativa. Que a escola precisa de você. Indispensável. A palavra soou como piada. Sônia estava presa. E Marlene sabia disso. No 20º ano, Marlene começou a sabotar Sônia ativamente. Convocava reuniões obrigatórias e esquecia de avisar Sônia. Depois a acusava de não comparecer. Mudava os horários das aulas de Sônia sem avisar. Quando Sônia chegava na sala errada, levava bronca por falta de atenção. Perdia documentos que Sônia entregava e depois cobrava. Cadê o relatório que eu pedi? Eu entreguei na terça. Não recebi. Você vai ter que fazer de novo. Sônia começou a protocolar tudo. Cada documento entregue tinha data, horário, assinatura. Porque ela tinha aprendido que não podia confiar. Mas a sabotagem mais cruel não era com documentos. Era com os alunos. Marlene começou a chamar alunos da turma de Sônia e perguntar: a professora Sônia é legal com vocês?
As crianças confusas respondiam: é sim. Ela não grita? Não é muito brava? Não. Tem certeza? Porque alguns pais reclamaram. E plantava a semente da dúvida. Fazia os alunos questionarem a própria professora. Teve um dia que um aluno chegou e perguntou: professora, por que a coordenadora disse que a senhora não gosta da gente? Sônia sentiu o coração afundar. Eu adoro vocês. Por que ela disse isso? Não sei. Ela perguntou se a senhora era legal. Daí eu disse que sim. Daí ela ficou com cara estranha. Marlene estava tentando virar os alunos contra ela. No 22º ano, Sônia teve que se afastar por 3 meses. Síndrome do pânico. Depressão severa, pressão alta. Ela estava literalmente morrendo aos poucos. Você precisa sair desse ambiente, o psiquiatra disse. Isso está te matando. Eu não posso. Eu preciso do emprego. Então você precisa denunciar. Denunciar. A palavra parecia tão simples, mas Sônia sabia que não era. Por que quem ela ia denunciar? Marlene era coordenadora há 23 anos. Era amiga da diretora. Tinha influência. Tinha poder. E Sônia? Sônia era só uma professora. Cansada, doente, invisível. Ninguém vai acreditar em mim. Mas quando ela voltou do afastamento, algo tinha mudado. Não em Marlene, em Sônia. Ela tinha percebido que ficar quieta não estava protegendo ela. Estava matando ela. E foi por isso que naquela sexta-feira, Sônia decidiu falar. Ali, na frente de todos, ela contou tudo. Cada humilhação, cada sabotagem, cada mentira, cada documento perdido, cada reunião esquecida, cada turma problemática que lhe deram, cada vez que foi vigiada, cada vez que foi criticada injustamente. 23 anos em 20 minutos de desabafo. E quando ela terminou, estava tremendo. Mas também estava leve. Pela primeira vez em décadas. Marlene tinha ficado branca. Depois vermelha. Depois branca de novo. Isso é absurdo, ela conseguiu dizer. Você está inventando. Eu não estou inventando. A voz de Sônia ecoou. E todo mundo aqui sabe. Todos vocês sabem o que ela faz comigo. Vocês veem, vocês ouvem, mas fingem que não. Sônia olhou ao redor. Para os colegas que tinham sido testemunhas silenciosas por anos. Eu não culpo vocês. Eu entendo. É mais fácil não se envolver. É mais seguro ficar quieto. Porque amanhã pode ser com você, né? Alguns olharam para baixo, envergonhados. Mas eu não posso mais. Eu não vou mais. Porque se eu ficar quieta, eu morro. E eu escolho viver. Ela pegou a bolsa. Pegou o casaco. Eu vou fazer uma denúncia formal. Na Secretaria de Educação, com documentos, com provas, com tudo que eu venho guardando há anos. Marlene levantou. Você não tem provas de nada. Sônia abriu a bolsa. Tirou um envelope grosso. Protocolos de todos os documentos que você disse que perdeu. Prints de e-mails que você não respondeu. Gravações de reuniões onde você me humilhou. Depoimentos de ex-alunos. Relatórios médicos comprovando que meu adoecimento é causado por assédio moral. Ela jogou o envelope na mesa. 23 anos de provas, Marlene. Porque eu sabia que um dia eu ia precisar. E saiu. A denúncia de Sônia abriu uma investigação. Nos dias seguintes, outros professores começaram a falar. Não só sobre Marlene e Sônia, mas sobre outros casos. A escola inteira estava podre de assédio moral. Marlene foi afastada, investigada e, eventualmente, exonerada do cargo de coordenadora. Sônia não voltou para aquela escola. Conseguiu finalmente a transferência que tinha pedido tantas vezes. E numa manhã de sol, 6 meses depois do desabafo, ela entrou numa nova escola. Conheceu uma nova coordenação e, pela primeira vez em 23 anos, foi recebida com um sorriso genuíno. Bem-vinda, professora Sônia. Estamos felizes em tê-la aqui. E Sônia chorou, mas dessa vez, de alívio. Agora eu preciso falar sobre algo que quase ninguém fala, mas que acontece todos os dias em escolas por todo o Brasil. Assédio moral contra professores. A história da professora Sônia não é exceção. Ela é realidade para milhares de educadores. Porque a gente fala muito sobre bullying entre alunos, sobre violência nas escolas. Mas a gente não fala sobre a violência que acontece dentro da sala dos professores. Entre colegas, entre coordenação e professores, entre direção e equipe. Assédio moral no ambiente escolar é perseguição constante, críticas públicas e humilhações, sobrecarga proposital de trabalho,
sabotagem profissional, isolamento, vigilância excessiva, tratamento diferenciado injusto. E isso adoece, isso mata carreiras, isso destrói pessoas. Sônia teve coragem de falar depois de 23 anos. Mas quantos professores estão sofrendo agora e não conseguem falar? Então eu tenho pedidos para todo mundo. Se você é professor e está sendo perseguido, documente tudo. E-mails, mensagens, conversas, protocolos de documentos entregues, testemunhas de humilhações, relatórios médicos. Tudo, porque um dia você vai precisar. Procure ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra, sindicato dos professores, advogado trabalhista. Não enfrente sozinho, denuncie. Secretaria de Educação, Ministério Público do Trabalho. Ouvidoria. O silêncio só protege o agressor. Cuida da sua saúde. Você não é obrigado a se aguentar. Transferência é possível. Sua vida vale mais. Se você é testemunha de assédio, por favor, não seja omisso. Você não precisa entrar no meio da briga, mas você pode. Oferecer apoio emocional ao colega, ser testemunha se ele denunciar, documentar o que você vê, não compactuar com o agressor. Porque o seu silêncio, mesmo que seja por medo, fortalece quem está fazendo mal. Se você é coordenador, diretor, gestor, olha ao seu redor. Tem alguém na sua equipe que você trata diferente? Que você critica mais? Que você vigia mais? Pergunta para si mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente nem percebe que está sendo injusto, que está fazendo assédio moral, que está destruindo alguém. E se você percebe e faz mesmo assim, então você não deveria estar em cargo de liderança. Liderança não é sobre poder, é sobre cuidar da equipe. Para a sociedade, parem de romantizar a hierarquia escolar. Coordenador não é chefe, é coordenador. Deveria coordenar, não mandar. Professor não é subordinado, é profissional. Merece respeito, autonomia, dignidade. E quando um professor denuncia assédio, acreditem, porque não é fácil falar, não é fácil expor. E quando alguém fala, é porque já aguentou demais. E para você, professor ou professora, que está sendo perseguido agora, eu sei que você está cansado, eu sei que você tem medo, eu sei que você acha que não vai dar em nada se você denunciar. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você merece trabalhar em paz. Você não merece ser humilhado. Você não merece ser vigiado. Você não merece ser sabotado. E se o ambiente onde você está não te dá isso, então esse ambiente precisa mudar. Ou você precisa sair. Porque 23 anos sendo perseguida é 23 anos a mais do que qualquer pessoa deveria aguentar. A Sônia sobreviveu. Mas ela merecia ter vivido bem no ambiente de trabalho. Nos vemos na próxima história. E lembra, assédio moral é crime. Denuncie. Deixe nos comentários. Professores merecem respeito.